Eu sou Josué da Silva Andrade. Pretendemos entrar nesse assunto que é o assunto do dom de línguas. A capacidade de falar outros idiomas antes de sem antes terem estudado. Atos capítulo 2, versículo 5 até o versículo 11, nós vamos ler esse texto. Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. As nações conhecidas ali. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua nativa, na língua onde eles haviam nascido. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam, estavam suspensos, dizendo uns aos outros, o que quer dizer isto? Então, ou seja, o dom de línguas era essa capacidade. Deus, aquilo que Deus havia feito lá em Gênesis capítulo 11, confundiu a língua da humanidade por causa da rebeldia ali ao quererem construir a Torre de Babel, não se espalharem por toda a terra, mas construir uma torre. Então Deus confundiu a linguagem dos homens e tiveram que parar aquela construção e espalharam-se, né, formando assim várias nações, a origem das nações e dos vários idiomas. Deus agora está fazendo o inverso. Ele está pegando homens simples, homens humildes, pescadores, que mal sabiam ler e escrever, né, analfabetos e semi-analfabetos. Seria, não sei, mas seria como a gente pegar pessoas que sempre foram criadas na roça. Hoje em dia eu não sei, mas há alguns anos atrás, né, é comum a gente ver várias pessoas adultas que não sabiam ler e escrever. Quando iam assinar alguma coisa, tinham que colocar a sua digital. Então era mais ou menos esse tipo de pessoa. Aqueles homens ali estão pregando o evangelho para uma multidão de pessoas religiosas, instruídas e conhecedoras de vários idiomas, porque haviam nascido, cada um deles havia nascido naquelas terras. Então eles estão vendo homens rudes, analfabetos, semi-analfabetos, pregando no idioma deles. Então eles identificaram ali um milagre, um sinal. Isso é algo diferente, ninguém nunca tinha visto aquilo acontecendo. E eles pregaram no idioma que eles entendiam, era a língua materna deles. Então não é uma língua estrangeira, estranha, desconhecida, não, era uma língua que eles entendiam. Quando aparece o termo estranho, na língua estranha, na Bíblia Sagrada, está falando de língua estrangeira, idiomas. Não está se referindo a uma língua desconhecida, como muitas pessoas pensam. Permita-me interromper o seu vídeo para pedir encarecidamente a você para estar nos apoiando na divulgação do nosso canal Boas Novas, deixando aí o seu comentário, curtindo o nosso canal, dando o seu like e também se inscrevendo no nosso canal. E que Deus abençoe ricamente a sua vida. E vamos continuar então o vídeo. O dom de língua não é uma evidência do batismo com ou do Espírito Santo. Erroneamente isso é pregado por muitas denominações religiosas e infelizmente tem muitas pessoas que acham
que não foram batizados pelo Espírito Santo porque elas nunca falaram em línguas. Gente, isso é um erro. Isso é um dos maiores erros. Isso tem dividido o povo de Deus de uma maneira tão grande, tem causado tristezas no coração de muitas pessoas. Existem pessoas que acham que ela não foi salva. Ela acha que ela não foi salva porque ela nunca falou em língua. E infelizmente tem pessoas que dizem essa barbaridade, essa besteira, que se uma pessoa que não falou em língua, isso é porque ela não converteu ainda. Gente, isso é uma besteira. O dom de línguas não é uma evidência do batismo com o Espírito Santo. Primeiro, nem todos os crentes, nem todos os cristãos da igreja primitiva falavam em línguas quando receberam o Espírito Santo. Compare na sua Bíblia, Atos capítulo 2, versículo 5 a 10, você vai ver esse grupo aqui falando. Atos capítulo 10, versículo 40 a 46, você vai ver o pessoal lá da casa de Cornélio. Capítulo 19, 5 a 7, você vai ver o pessoal ali da casa o pessoal ali da cidade de Éfeso, os discípulos de João Batista da cidade de Éfeso. Em Atos capítulo 8, versículo 14 a 17, não é mencionado línguas. Mas é os apóstolos. Aí a pessoa que está entendendo que os apóstolos Pedro e João estão vendo as pessoas falarem línguas, estão vendo os apóstolos, ao impor as mãos, eles receberam o Espírito Santo. Como que eles souberam que as pessoas receberam o Espírito Santo? Porque viram eles falarem língua. Mas no texto bíblico ali não tem menção de línguas. E existem muitas formas até hoje, de saber se uma pessoa tem ou não o Espírito Santo habitando nela, sem haver necessidade de haver um milagre, uma pessoa falar em língua ou fazer cura, ou cair por chão. Aliás, quando uma pessoa cai por chão, isso não é sinal de que ela recebeu o Espírito Santo, tá? É sinal de outra coisa. É sinal de outra coisa. O Senhor Jesus Cristo, quando recebeu o Espírito Santo, quando foi batizado por João Batista, não caiu no chão. João Batista tinha o Espírito Santo desde o seu nascimento. Você não vê em lugar nenhum. Quando a Bíblia fala que os apóstolos falaram em língua, você não vê eles falando que eles caíram no chão e ficaram rolando no chão. Você não vai encontrar isso. Então, isso é bobeira, isso é besteira. A questão da pessoa cair no chão e ficar rolando, ou ficar rodando, né? Igual já fizeram até uma piada isso, né? Igual o peão do baú do Silvio Santos. Isso é palhaçada. Não existe isso. Você sabe que uma pessoa tem o Espírito Santo habitando nela a partir do momento de que ela tem plena convicção que os pecados dela foram perdoados. Ela vive em paz com Deus. E em algum momento ela manifesta apreciação por Deus e pela palavra de Deus. Procurando, desejando de coração servir a Deus. Ela vai manifestar em algum modo, aspectos do caráter do Senhor Jesus Cristo que está sendo produzido nela pelo Espírito Santo. Então não é falar em língua que é evidência de que uma pessoa tem ou não o Espírito Santo habitando nela. Então, o primeiro ponto é isso. João Batista, cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe, nunca é mencionado ele falando em línguas. Né? Lucas capítulo 1, versículo 15, Mateus capítulo 3, versículo 1 a 2, depois versículo 5 a 6. Ele tinha o Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Você não vai encontrar João Batista em momento nenhum falando em línguas. Quando o Espírito Santo desceu sobre o Senhor Jesus Cristo, ele também não falou em línguas. O dom de língua não é uma maneira especial de comunicar com Deus. O que é isso? Por causa desse termo, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1, o apóstolo Paulo vai dizer aqui: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que sou, como um sino que tine. Aí, pegam-se essa expressão aqui, língua dos homens e dos anjos. Logo a pessoa conclui, tem uma língua dos anjos. Aí vai pegar o texto lá que fala, e ninguém o entende, fala em mistérios.
1 Coríntios 14. A gente vai falar sobre isso mais à frente, mas de estudos mais para frente. Então, supõe-se que tinha uma língua dos anjos. Gente, isso aqui é uma hipérbole. Eu nunca fiz, não fiz seminário, não tenho seminário, nunca frequentei uma universidade teológica. Mas em algumas pesquisas que eu já fiz, e alguns livros também que eu adquiri estudando, existem algumas expressões que aparecem na Bíblia que eu acho interessante. Isso aqui é uma hipérbole, ou seja, uma força de expressão exagerada que visa trazer um ensino. É como o Senhor Jesus Cristo disse, né? Quando o Senhor Jesus Cristo disse lá no Jovem Rico, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É uma expressão, é uma hipérbole. Ou seja, ele está falando ali de agulha mesmo, literal, tá? Não é uma porta que tinha em Jerusalém, não é uma agulha mesmo, nem um camelo mesmo. Então, a ideia de rico ali não é simplesmente pessoas que têm riqueza, mas pessoas que confiam nas riquezas, e o próprio contexto vai dizer isso. Então, se tiver como um homem passar um camelo pelo fundo de uma agulha, reduzindo esse camelo, assim um rico poderá entrar no reino dos céus pelas suas riquezas. Essa é a ideia. Você vai falar assim, mas é impossível, um camelo jamais vai passar no fundo de uma agulha. Pois é, enfim, é essa a ideia mesmo que Cristo está passando. É impossível um rico, por suas riquezas, através das suas riquezas, né, através dos seus bens, da sua religiosidade, da sua inteligência, do seu entendimento, das suas obras, ele entrar no reino dos céus. É essa que é a ideia ali. É uma hipérbole, uma força de expressão. Aqui Paulo está dizendo também a mesma coisa. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Paulo está fazendo uma suposição. Se houvesse uma língua dos anjos e ele pudesse falar essa língua dos anjos. Não é que ele está dizendo que exista uma língua dos anjos. Porque o objetivo dele ali não é ensinar que tem uma língua dos anjos. O objetivo dele ali é ensinar sobre o amor. Se eu não tivesse amor. Se os anjos estivessem uma língua e eu conseguisse falar essa língua e não tivesse amor, não adiantaria nada. É mais ou menos como eu dissesse, se eu fosse conduzida a gasolina, eu não poderia correr a 100 km por hora. Existe algum ser humano conduzido a gasolina? Não. Existe algum ser humano que corre 100 km por hora? Não. A gente precisa de máquinas para fazer isso. Então é uma força de expressão. Mas aí talvez você pergunte assim, mas e as pessoas que falam então isso? A questão é, por que essas pessoas falam isso? Qual que é o intuito delas falar isso? Enganar os outros. Nas manifestações angelicais, se você estudar o Velho Testamento, em várias passagens, né, os anjos falaram de maneira que as pessoas entendiam. Por exemplo, quando os anjos aparecem a Abraão, para falar para Abraão que a cidade de Sodoma e Gomorra irá ser destruída. Que língua que eles falam com Abraão? Na língua que Abraão compreendia. Quando Abraão vai oferecer a Isaac e o anjo do Senhor aparece ali, ele vai falar, Abraão, Abraão. Abraão vai dizer, eis-me aqui. Quando aparece para Moisés na sarça ardente, qual a língua que ele vai falar? Moisés, a língua que Moisés entendia. E várias outras passagens, quando aparece no Novo Testamento, para anunciar, por exemplo, o nascimento do Senhor Jesus Cristo, o nascimento de João Batista. Quando vão falar com os apóstolos, eles vão falar em línguas que eles compreendiam. Isso é um fato. Então não é uma capacidade especial de falar com Deus, falar com os anjos. Para com isso. Isso é uma distorção absurda das Escrituras Sagradas. A ideia de que na cruz do Calvário houve um momento em que o Senhor Jesus falou em línguas estranhas é uma distorção absurda.
das Escrituras Sagradas. Mateus capítulo 27, versículo 46, Marcos capítulo 15, versículo 33 a 35, fala, né, que o Senhor Jesus Cristo ali diz: Eloi, Eloi, ou Eli, Eli, isso vai depender da tradução, lama sabachthani. Aí o escritor vai dizer: que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Aí os outros, mas as pessoas ali não compreenderam porque eles estavam distante da cruz. Eles estavam distante da cruz e alguns chegaram a entender que ele estava chamando por Elias. Vamos ver se Elias vem socorrer. Só que você pegar a palavra Elias, o significado do nome Elias é: meu Deus é o Senhor. Entendeu? E o Senhor Jesus está dizendo: Deus meu, Deus meu. O Senhor Jesus falou no hebraico, era a língua hebraica falada pelo Senhor Jesus Cristo, falada pelos judeus. Ele está falando em língua normal, língua dos homens mesmo. Isso é uma distorção absurda que as pessoas falam. Ali era o hebraico, uma língua falada e ainda falada por judeus até os dias de hoje. Só que a pessoa, para inventar uma teoria, para confirmar a sua heresia, pega esses textos e isola ele do seu contexto. O dom de línguas também cessou no tempo dos apóstolos. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 a 8, e vamos ler esse texto, que esse a gente precisa ler. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas, no caso aqui é o dom de línguas, juntamente com o dom de profecias, juntamente com o dom de ciência, no caso ciência, os apóstolos eram analfabetos, né, e adquiriram um conhecimento profundo em relação à vontade de Deus e às coisas de Deus, sem antes terem estudado. Tá? E os próprios fariseus viram isso, que eles eram homens indoutos, mas tinham um profundo discernimento, uma profunda compreensão das coisas de Deus, do reino de Deus, da vontade de Deus. Mas observe bem aqui o texto. Havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, o dom de línguas cessaria. E já explicamos isso aqui, é o mesmo princípio. As Escrituras Sagradas estavam sendo reveladas. Em parte eles sabiam, e em partes eles profetizavam. Era o Velho Testamento, e eles estavam escrevendo o Novo Testamento. Uma vez que o apóstolo João termina o livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, em Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19, a palavra de Deus é clara, nós não podemos acrescentar e não podemos tirar nada do que está escrito. Então a Bíblia foi concluída, esses dons deixaram de ser necessários. Não é que Deus perdeu o poder e não dá mais esses dons porque perdeu o poder, não é isso. Não há necessidade, o dom tem um fim proveitoso. Um fim proveitoso. E observa isso. A gente vai falar mais detalhadamente sobre essa questão, né? O porquê que o dom de língua ele foi dado. Mas a gente vai deixar isso para o outro estudo. Vamos falar mais necessariamente sobre o dom de línguas no próximo estudo. Mas um dos motivos era que homens judeus, galileus, semi-analfabetos, teve a missão de ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Como que eles iam pregar sem conhecer aquelas línguas, sem ter estudado aquelas línguas? Por isso foi necessário ser dado o dom de línguas, a capacidade deles falarem outros idiomas sem antes ter estudado. Deu para entender isso? Mas existem outras questões mais, mas a gente vai ter que deixar para um próximo estudo, se Deus assim nos permitir.